Galera, depois de todas aquelas discussões, Jurassic World, Superman e Quarteto Fantástico já tiveram as suas jornadas no cinema. Popcorn! E com isso já dá pra gente ter uma noção de qual bilheteria vai ser maior, de o que cada filme vai arrecadar. Por isso, curioso, eu te convido pra nesse vídeo de hoje a gente ver o resultado dessa batalha mortal de bilheteria. Vamos lá! Olá, curiosos! Esse é o canal JB Curioso, eu sou JB. Se tu não me conhece, cara, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste humilde canal, que é feito pra você que gosta desse multiverso nerd, gosta de cultura pop. Cara, eu criei esse canal aqui especialmente pra gente conversar sobre isso. E claro, sempre te deixar bem informado, meu caro amigo, sobre esse multiverso nerd. Galera, já de antemão, já queria falar pra vocês, se vocês estiverem achando um pouco estranha a minha voz, é porque, galera, esse dia eu tô meio gripado, então a gripe... tá me judiando, cara, me pegou. Tô aqui na cara, na força e na coragem, porque se dependesse de mim eu estaria deitado ali sem vontade de levantar nunca mais. Mas tô aqui gravando pra vocês porque, afinal, as notícias não param e nem o show pode parar, então vamos embora. Como vocês sabem, a gente vai acompanhando ao longo desse ano toda essa disputa, todo esse hype, principalmente em torno daqueles 3 filmes, daquela trindade que ia sair entre o mês de junho e julho. Com esses 3 filmes, cara, tava num hype gigantesco. Provavelmente muitas pessoas acharam que um deles seria um filme do ano, de tão grande que tava o hype, galera, pra vocês terem noção, né? Vocês viveram isso comigo e eu vivi isso junto com vocês, então vocês sabem disso, né? Então, depois de todos os filmes já terem percorrido um longo caminho, né? Boas semanas já nos cinemas, a gente já tem um panorama mais ou menos de como é que vai ser o restante da bilheteria. É legal a gente trazer esse vídeo aqui pra dar meio que um fechamento, encerramento de quem é. Afinal, quem é que ganhou essa bilheteria? Quem é que ganhou essa disputa? Quarteto Fantástico, que já vinha com uma desconfiança tremenda, principalmente pelo fator do histórico da Marvel, que não tá muito bom com a galera ultimamente. E também, depois de algumas declarações polêmicas dos atores, que afastaram ainda mais o público da gente. Vocês sabem disso, a gente acompanhou todo esse imbróglio. Me chamo Pedro Pascal e sofro de ansiedade. Tire a roupa. Mas, por outro lado, galera, também a gente deve lembrar que o visual do filme e os trailers também estavam hypando um pouco, porque realmente o negócio tava muito bonito, o visual tava bem legal, aquele visual dos anos 60. E a história começou a se mostrar também muito interessante, com alguns pontos muito bons que se confirmaram no filme, como o fato do Galactus estar atrás do filho da Sue Storm e do Senhor Fantástico, né, o Franklin Richards. E essa trama um pouco mais emocional deu sim um certo hype pro filme e tornou ele bem mais legal. Mas com tudo isso, será que seria ele ou seus concorrentes, como por exemplo Superman, que vinha com a proposta de começar um novo universo do DCU, capitaneado pelo James Gunn? E, cara, esse filme carregava uma responsabilidade muito grande, pessoal, porque, como eu já tinha falado pra vocês aqui em outros vídeos, o James Gunn tinha a responsabilidade de começar o universo do zero, cara. Ao contrário da Marvel com o Quarteto Fantástico, que já tinha um histórico bem grande de cagadas e por isso o público tava muito desconfiado, o Superman era algo novo, sabe? Não tinha tantos resquícios atrás, a não ser o antigo universo compartilhado, né, do Zack Snyder. Mas como o James Gunn falou que não ia aproveitar quase nada daquele universo, ia começar um universo totalmente novo, mais colorido, mais vibrante, mais inspirado nas HQs, todo mundo ficou com uma alegria a mais, um hype a mais. E os trailers que saíam realmente, cara, eram sensacionais. E bom, como eu falei pra vocês, o filme estreou, eu assisti, trouxe análise aqui pra vocês. E pra mim, como eu falei pra vocês aqui no vídeo, o Superman foi o filme que mais me pegou, cara. Foi um filme, assim, que realmente eu gostei demais. Inclusive, eu assisti umas 3 vezes. Só pra vocês terem noção. Toda aquela essência do Superman, né, que foi mostrada pelo James Gunn, ele ser mais esperançoso, salvar todas as vidas. Cara, eu me senti como se eu estivesse assistindo de novo o desenho da Liga da Justiça na hora do almoço com o Bom Dia e Companhia, cara, porque realmente me deu essa vibe, essa sensação assistindo o filme do Superman. Com tudo isso, galera, Superman não teria vida fácil, porque além de Quarteto Fantástico, teria também como concorrente Jurassic World Rebirth, cara, que é uma franquia bilionária, uma franquia extremamente conhecida e, pô, dinossauros é o bicho, cara. Dinossauros, todo mundo gosta de dinossauros. A galera vai a rodo pro cinema pra ver os bichão. E esse novo filme tinha uma proposta também de fazer um recomeço, de recomeçar tudo da franquia, né? De deixar aqueles filmes passados pra trás, de dinossauros da cidade, voltar pra ilha e ter um novo recomeço com novos personagens. Que, como a gente viu no filme, né, não foi tão bem executado, na minha opinião. Não me pegou tanto o filme, principalmente a parte dos mutantes, que eu achei que eles supriram demais o tempo de tela e meio que substituíram os dinossauros. Eu acho que no lugar dos mutantes eles poderiam ter colocado espécies novas de dinossauros, porque o core, o bom da franquia de Jurassic World,
é os dinossauros, cara. É os bichão ali, sabe? Você vê aquilo ali e saber que um dia aquilo já foi real. Mesmo que o dinossauro de Jurassic Park e Jurassic World não sejam totalmente acurados, né? Mas é muito legal você ver aquele bichão na tela e saber que aquilo já foi real. Ao contrário dos mutantes, que são genéricas, nada a ver. E apesar do filme realmente ter uma vibe mais de Jurassic Park, eles trazerem de volta aquele terror e suspense, eu senti que faltou um pouquinho mais de aprofundamento no roteiro, nos personagens. Eu não me apeguei tanto com os personagens. Bom, na verdade eu não me apeguei quase nada com eles. Se pá, só um pouquinho com o Duncan, com a Zora e com o Henry Loomis, mas sim, muito superficialmente. E acho que isso é um defeito do roteiro, porque eu queria me importar mais com esses personagens. Mas com tudo isso, quem será que tinha vencido essa briga? Quem será que venceu essa batalha de bilheteria? Ou pelo menos quem tá vencendo até agora? Bom, Quarteto Fantástico atualmente, galera, tá com 211 milhões de dólares na bilheteria nacional, e na bilheteria internacional tá com 170 milhões de dólares, totalizando 380 milhões de dólares, cara, o que é bem preocupante, cara. Levando em consideração que todos os filmes da Marvel atingem no mínimo 400, 500 milhões, esse Quarteto Fantástico aqui tá sendo um flop gigantesco, pô. Principalmente porque é a primeira família da Marvel. O Quarteto Fantástico não é um Miss Marvel, não é um Capitão América 4, o Sam Wilson. O Quarteto Fantástico é conhecido, pô. O Quarteto Fantástico é a primeira família da Marvel, e nos quadrinhos ela é gigantesca, assim como talvez não como Homem-Aranha, mas como outras equipes por aí, como os Vingadores, como a Sociedade da Justiça na DC. Então essa bilheteria, galera, eu achei um pouco abaixo, viu? Eu achei bem fraca. E, cara, tá se caminhando pra um flop, hein? Por isso eu queria perguntar aqui pra vocês, curiosos, o que vocês acham? Por qual motivo o Quarteto Fantástico tá flopando desse jeito, cara? É uma coisa meio intrigante. Assim, na minha opinião, galera, creio eu que, apesar do filme ser bom, e o filme é bom, acho que o histórico recente da Marvel de trazer só filmes ruins, ou filmes meia boca, acho que ela meio que se queimou com a galera. A galera não curte mais tanto ir pro cinema, não confia mais tanto na Marvel pra gastar um dinheiro suado e ir pro cinema assistir Quarteto Fantástico ou qualquer outro filme da Marvel. Vamos ver se isso muda com os próximos filmes, pô. O próximo filme já é Homem-Aranha e Vingadores. Aí, meu amigo, aí eu espero que a Marvel consiga lucrar, porque se não lucrar com os dois, tudo tá ferrado, Marvel. Ih, rapaz. Só se o filme for podre, viu? Se o filme for podre, aí não faz. Mas se for, cara, é bilhão na certa, cara. Homem-Aranha e Vingadores são duas franquias extremamente chamativas e que arrastam a multidão pro cinema. Mas tá, não vai perdendo a conta, hein? Quarteto Fantástico, 382 milhões de dólares. Já na segunda posição, galera, dessa nossa batalha de bilheteria, ficou Superman, galera. Superman ficou em segundo lugar, com, primeiramente, arrecadando na bilheteria doméstica 323 milhões,441 milhões de dólares. Na bilheteria internacional, ele arrecadou mais 242,100 milhões de dólares, totalizando, galera, 565 milhões,541 milhões de dólares em todo o mundo. Então, realmente, a DC conseguiu esse ano superar a Marvel e fazer os 565 milhões, fazer bem mais do que Quarteto Fantástico. Um filme do Superman, né, que na minha opinião merecia um pouquinho mais, porque, pô, 500 milhões para um filme tão bom quanto é Superman, não sei se foi só eu que me apeguei tanto, mas eu achava que ele iria fazer um pouquinho mais do que tá fazendo agora. Mas 500 milhões é um bom resultado. O próprio James Gunn e a própria Warner já falaram que é um bom resultado. Não sei se eles estão querendo fazer a cortininha de fumaça, né, pra despistar. Não, fracasso não, sucesso, 500 milhões é sucesso. Vamos pro próximo, agora é Supergirl. Mas bom, se Superman tá em segundo lugar, vocês já sabem quem é que tá em primeiro, né? Mas antes da gente ir pra bilheteria do próximo, galera, comenta aqui embaixo, vocês acham que Superman merecia mais? Por que vocês acham que o filme do Superman fez 500 milhões e não mais? E em primeiríssimo lugar, galera, arrecadando 321 milhões na bilheteria doméstica, Jurassic World Rebirth, cara. Pois é, os dinossauros ganharam mais uma vez. E olha só, galera, na bilheteria internacional esse filme aqui foi um sucesso, foi um estouro, porque arrecadou 456 milhões de dólares, provando a força gigantesca de Jurassic Park e Jurassic World dentro do cinema, cara. Os dinossauros fazem muito sucesso, cara. E olha, galera, eu achei que esse filme seria um sucesso mesmo, gigantesco, porque afinal é uma franquia bilionária, pô, uma franquia conhecida, Jurassic World, Jurassic Park. Recomeçaria a franquia, né, de um jeito que eles estavam prometendo que ia ser um jeito épico de recomeço. Iam trazer de volta a velha essência de Jurassic Park. Ou seja, todo esse hype aí fez com que a galera acreditasse
e que realmente, cara, que esse filme fosse o melhor, ou um dos melhores da franquia. O que, na minha opinião, não se cumpriu, né? Porque tem vários filmes à frente de Jurassic World Rebirth nessa lista. E até por isso, galera, essa bilheteria não foi tão grande, ou por enquanto, não está sendo tão grande quanto a dos outros filmes. Porque enquanto os outros filmes bateram 900, 1 bilhão, Jurassic World Rebirth tá batendo 777 milhões. O que, porra, é um absurdo gigantesco, cara. Porque Quarteto Fantástico arrecadou 382 milhões até agora. Superman, 550 e tantos. Agora Jurassic World arrecadou 777 milhões, cara. Realmente provando que por mais que o filme não seja tão bom assim, ainda assim tem uma força, cara. Uma força no cinema impressionante, quase inexplicável. Realmente, eu vou falar pra vocês, eu fiquei surpreso com a bilheteria desse filme, porque eu achei que ele não iria tão longe, principalmente com a concorrência de Superman e Quarteto Fantástico. Porém, eu tava enganado, né? Porque o Jurassic World, cara, tá fazendo uma excelentíssima bilheteria. E assim, galera, para nós que somos fãs de dinossauros, tenho certeza que os executivos lá, ó, já estão pensando em fazer o próximo Jurassic World. Pode escrever isso que eu tô falando, já estão planejando o próximo da franquia. Mas agora eu quero saber de vocês, curiosos. Vocês estavam torcendo pra quem nessa briga? Comenta aí que eu já tô, ó, olhando aqui os comentários, beleza? E bom, galera, a Marvel foi a que saiu mais perdendo, mas no próximo ano, cara, com Homem-Aranha Brand New Day, cara, vai ser um estouro. Já estão saindo bastidores das filmagens, todo mundo tá muito mega hypadaço pra esse filme. Eu tô hypado. É o meu herói favorito e, cara, tá simplesmente incrível, cara. As filmagens aqui com efeitos práticos, sensacional. E nesse vídeo aqui eu te conto tudo, ó. Clica aqui que tu vai saber de tudo. No mais, curiosos, te vejo no próximo vídeo. Te espero lá, hein? Fui!